querem acompanhar, né, a mensagem da palavra de Deus. Como a irmã disse, Bíblia, palavra de Deus aberta na mão, Romanos 5. Nós vamos ler, irmão, o tema é Romanos 5, versículo 1, mas nós vamos ler até o versículo 11. Vamos fazer uma breve explanação do versículo 1 ao 11 e depois o foco no primeiro versículo. Justificação pela fé, tá? A gente só vai ler um pouco mais para a gente entender o sentido do texto e depois voltar nesse versículo que é fundamental para nós entender o que Jesus fez por nós e o quanto Deus nos amou, tá? Esse versículo é um versículo mais claro, é um dos mais claros, que diz que a nossa justificação diante de Deus, a justificação é quando a gente é justificado de todos os nossos pecados, ela se dá pela fé em Jesus e não por obra. Ok? Então vamos lá, vamos ler. Romanos 5, versículo 1 ao 11. Aqui na minha Bíblia tem um título e ela diz o seguinte: frutos da justificação pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amados irmãos, essa passagem bíblica, está querendo dizer alguns pontos cruciais. Primeira parte, está dizendo que nós somos justificados diante de Deus mediante a fé. E o que significa justificação? Bíblico, a justificação bíblica. A justificação é o ato de Deus declarar um pecador justo, ou seja, perdoado e reconciliado com ele, com base na fé em Jesus Cristo, como nós lemos aqui. Ou seja, é um presente gratuito, um ato divino que ocorre no tribunal de Deus, ou seja, é um ato de Deus, não nosso. Não é um ato nosso, onde o pecador é declarado inocente através do sacrifício de Jesus Cristo. A justificação, irmão, ela é nada menos do que o pilar central da mensagem do Evangelho. O quê? Como assim? A mensagem do Evangelho fala: você é um pecador, está morto e será condenado. E a outra parte do Evangelho fala: mas Jesus veio ao seu tempo, morreu por nós, e se você crê, será perdoado. Isso é o Evangelho. As duas etapas do Evangelho. E nessa passagem bíblica também diz que algumas coisas vai vir sobre nós, e que mediante essas coisas, como a tribulação, aqui é um processo. A tribulação vai produzir a paciência, porque você tem que ter paciência. Você vai ter que lidar com a paciência, e essa paciência vai te gerar experiência. Ou seja, você vai aprender a acabar lidando com aquilo através do quê?
de um ato de Deus, que ele vai encher o seu coração do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo quem vai encher o nosso coração do amor divino, que é o amor de Deus. E no finalzinho fala da reconciliação. Se você precisa reconciliar com um parente seu, significa que você está o quê? Brigado com ele. Então, o que isso significa? Que quando Adão e Eva pecam, eles se separam de Deus, criando uma inimizade da qual sobrecai sobre todos nós, a humanidade. E é Jesus quem torna a trazer essa amizade. Ok? Bom, agora, focando aqui no primeiro verso, que está falando, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para nós entender a justificação, a morte de Jesus na cruz, irmão, ela é o centro da fé cristã. Antes de Jesus morrer na cruz, o que significava a cruz no Velho Testamento? Maldição. A Bíblia fala, lá em Êxodo, eu esqueci agora qual é o capítulo, fala, maldito, Êxodo, parece que 20, 21, alguma coisa assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro de cruz. Então a cruz é um sinal de maldição. Depois que Jesus morre na cruz, a cruz ganha um novo significado. Jesus ressignifica a cruz. Hoje a cruz é sinal de salvação. Porque foi ali que se deu o ato da nossa salvação. O ato da morte salvadora, que é a morte de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus, irmão, não foi apenas um ato de sofrimento, mas foi uma ação redentora para um propósito eterno vindo de Deus. Justificar pecadores diante de Deus. É através da morte na cruz que nós somos justificados. E aí vem a pergunta: o que significa ser justificado pela fé através da cruz? Bom, primeiro você precisa entender a nossa situação. Antes de você entender o que a cruz fez, você precisa entender como você estava antes de Jesus. Qual a nossa situação? E para isso nós vamos em Romanos capítulo 3, no versículo 23, que está dizendo o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano está separado de Deus. Adão e Eva, quando pecam, são colocados para fora do jardim do Éden, que é o jardim da comunhão, é o templo de Deus, o jardim do Éden, é lá onde Deus, está. E fora do jardim do Éden foi aonde nós nascemos. Os nossos pais foram para um exílio, foram jogados para fora. E foi lá no exílio que nós nascemos. Nós estamos separados de Deus, porque herdamos de Adão e Eva o seu pecado. O pecado separa o homem de Deus. Ninguém pode se justificar por obra ou mérito próprio, nem mérito humano, como diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que a justificação se dá pela fé e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se um cristão não entendeu isso, ele não é cristão. Ele não é convertido, irmão. Porque quando você entende que a justificação só dá por meio de Jesus, só pela morte dele, isso aponta que você entendeu o nosso estado, o estado de pecador e separado de Deus, e fez você entender o quanto você precisa de Jesus Cristo. Irmão, isso é fundamental para que você caia de joelhos diante da cruz, porque essa é a situação nossa. É isso que Deus quer que você entenda, e eu e toda a humanidade entenda. Você precisa de Jesus e só dele para você ser salvo. Deus é justo, irmão. E por isso que só Jesus poderia pagar o nosso pecado. Porque Deus
é justo, ou seja, ele cobra o ato de justiça. Um morto não pode morrer por outro morto. Precisava um vivo, um santo, morrer por mortos e pecadores. A cruz, irmão, também tem um significado, que é o significado de que ela era nossa. Aquele lugar era nosso. Se tem um personagem bíblico que a gente se encaixa com perfeição, é Barrabás. Por que Barrabás? Não estou dizendo que você é um bandido ou que você é alguém à margem da lei. Não. Teologicamente, lendo, estudando, nós entendemos, e é fato também na Bíblia, que a cruz, ela tinha sido feita e fabricada para Barrabás. Aqueles bandidos que estavam pendurados lá, junto com Jesus, eles mereceram estar ali e eles mereceram a morte de cruz, o que apontam que eles eram bandidos perigosos. Eles não eram um adúltero que estava sendo morto, porque o adúltero morria apedrejado. Ou qualquer outro tipo de morte. Eles eram bandidos perigosos e eram 3 bandidos. As cruzes, muito provavelmente, deveriam ter sido fabricadas 1 dia, 2 dias antes. Os judeus sabiam, eram 3 cruzes. Temos 3 bandidos. Nós vamos pedir que solte Barrabás, prendam Jesus na cruz. A cruz era nossa. Você merecia ela e eu também. Mas o inocente tomou o lugar do bandido. E por causa da morte daquele inocente e daquele justo, o bandido saiu vivo. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Morreu em nosso lugar para pagar o nosso pecado com Deus, para que nós pudéssemos sair vivo no último dia. O dia da ira de Deus que virá sobre todos, e só escapará aquele que não tiver dívida. E essa dívida é paga na cruz. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, ele pagou a culpa que era minha, pelo que eu fiz de errado. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A justificação foi satisfeita por Deus quando morre o Filho inocente, o Santo. E a cruz também, a Bíblia aponta que ela é o grande altar e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, santo e imaculado. Ali acontece uma morte vicária em nosso lugar, para que você hoje pudesse ter condição de cair de joelhos e saber que Deus está ouvindo a sua oração. E que a morte não põe mais medo naquele que creu em Jesus. A morte é um gigante terrível, aonde homens poderosos na terra, homens maus que enfrentam tudo e qualquer pessoa, mas caem apavorados e de joelhos diante da morte. São capazes de entregar a mãe, dinheiro, riqueza para escapar da morte. Mas quando chega diante de um cristão verdadeiro que ama Jesus, a morte vira um gatinho. Ela não consegue mais pôr medo. Ela não consegue mais pôr pavor em um cristão genuíno. Porque o cristão genuíno entendeu a graça. Ele entendeu que Jesus morreu em nosso lugar. E ele entendeu que a morte não é o fim, mas é o começo da vida. E a vida com abundância, com Cristo Jesus, que está nos esperando. Ele está nos aguardando para a grande festa e a grande ceia que está agendada no céu. A Bíblia também diz, no versículo 24 e 26 de Romanos, do capítulo 3, que eu acabei de ler há pouco atrás: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, ser justificado é ser declarado inocente por Deus, mesmo sendo culpado. E por causa da fé em Jesus Cristo. Quando você crê nisso, é que você creu que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A fé é o meio, não é a causa. É o meio pelo qual recebemos a justificação. A fé é um meio. Não é a causa, porque ela não vem de você. Ela vem de Deus. E mesmo depois de tudo isso, o inocente que é sacrificado, um sangue puro sendo vertido pelos sangues maus e o nosso, e Deus continua sendo justo, mas também é justificador daqueles que têm fé no seu Filho, Jesus Cristo. O resultado da justificação, ou seja, o resultado disso, irmão, o fim que leva a isso, que está aqui agora em Romanos 1, é a amizade com Deus, retornando ter a paz com Deus, que muita gente fala e não sabe o que significa paz com Deus. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que Jesus falou? Que eu não vos dou a paz como o mundo a dá. O que ele queria dizer com isso? Que a paz que ele veio trazer, ou seja, eu não vos dou a paz como o mundo dá. O que ele quer dizer? A paz que eu vim trazer para vocês não é a paz humana. Não é uma paz terrena. Não é a paz de garantias de que você não vai sofrer nada. De que se precisar de um dinheiro, a sua conta do banco está cheia. Que você está bem com saúde e os seus muros são suficientemente grandes para fazer com que você durma tranquilo. Não é essa. Essa é a paz do mundo. Jesus, ele quis dizer, eu não vos dou a paz que o mundo dá. Eu vos dou uma paz que o mundo não pode te dar, que é a paz com Deus. É a paz com Deus. Porque haverá o dia, irmão, em que o Filho de Deus montará o cavalo branco e desembaiará a espada e virá na frente de um exército. E aqueles que não tiver paz com Deus, ou seja, os inimigos de Deus, terão que dar conta, porque a ira cairá sobre cada um deles. E pode ter certeza disso. É você pegar o grande amor que Deus manifestou no Filho e inverter isso em ira. É isso que vai acontecer, porque Deus pedirá conta dos pecados e de cada sangue inocente que verteu sobre essa terra. E bem-aventurado é você que Deus escolheu para salvá-la e tirar você debaixo da ira de Deus. Vocês estão salvos. E não é pelo que você é, não é porque você é santo, não é porque você é justo, porque se fosse assim, nenhum de nós poderíamos estar tranquilos e crendo na salvação. Deus te salva pelo que o Filho dele fez. Pelo que o Filho dele operou. A salvação não tem a ver pelo que você faz para Deus. A salvação tem a ver do que Deus fez por você na cruz. Isso é evangelho, irmão. E esse versículo 1 também está mostrando para nós que nós temos acesso à graça, que é o perdão, comunhão com Deus, que foi restaurada através da morte do seu Filho. Aqui também aponta para uma esperança de glória e segurança com vida eterna com Deus. Tudo isso é plano de Deus, planejado, arquitetado,
e executado por Deus. Nós somos meros beneficiários de tudo isso. Você não é ator, você não é o agente, você não é o executor, você só é o beneficiário, o que ganha por bênção e graça todo esse bem. Quando a igreja entrar na glória de Deus, os anjos vão olhar para Deus e dar glória para Ele. Os anjos vão falar salvação de Deus, não de você, irmão, não de mim. Você não tem glória, você não tem honra. Toda a glória e toda a honra seja dado a Deus. E o que a gente faz com tudo isso? Depois da gente entender isso, a gente precisa entender que a salvação não depende de nós, dos nossos sentimentos, de achar que você é puro, que você é sincero, que você é justo, que você é honesto. Nenhum esforço, nenhuma religiosidade. Tudo isso os homens vêm fazendo desde o princípio da criação. E as coisas cada vez descambando mais. Mas ela vem pela fé e viva em Jesus. Este é o nome que não pode se apartar da nossa boca. Este é o nome pelo qual todo homem deve ser salvo. Você quer a salvação dos seus parentes, irmão? Dos seus amigos? Dos seus conhecidos? Então fale a verdade. Leve o nome de Jesus. Diga para eles qual é a verdadeira situação deles diante de Deus. Vocês estão mortos. Vocês não têm obra nenhuma. Quando digo vocês, eu quero dizer nós todos. Todos nós não temos nada. Só tem um que pode agradar a Deus. O nome dele é Jesus. Outro ponto importante. A justificação nos liberta da culpa, do medo e do juízo. Cristão que vem, isso vem sendo trabalhado aos poucos. A gente vai cada vez adquirindo mais fé. Quanto mais fé, mais amor por Jesus. Quanto mais amor, menos medo, menos culpa, menos juízo. Porque é isso o que Deus traz para nós. Junto com Jesus e a morte dele, Deus também nos traz paz. A paz é: não tenho mais medo do juízo, porque o meu Senhor Jesus pagou a culpa. Caiu nele a ira. E agora, a partir disso, e depois de entender isso, irmão, entenda, nós devemos viver em resposta a essa graça. E de que forma? Com gratidão, obediência, e levar essa missão de espalhar o nome de Jesus como o único que pode nos salvar. Essa é a nossa missão como cristão. Nós temos que levar essa mensagem de salvação para o maior número de pessoas possível. Perdoa, irmãos. E aqui, irmão, e visto isso, irmão, eu não sei se vocês já viram alguém dizer: Deus é bom. Entenda, quando a pessoa não entende o evangelho, quando a pessoa não entende o plano de Deus, ele não entende nada da Bíblia. É um sinal de que está tudo perdido ainda para ele. É que ele não entendeu nada. Por quê? Vou explicar uma coisa para os irmãos entenderem. Quem não entende que Jesus é o único modo de salvação, quem não entender que somos todos mortos, não tem como entender o evangelho. Exemplo: quantas vezes você não viu um religioso, que parece cristão e não é, dizendo Deus é bom? E por que Deus é bom?
ele vai dizer que é porque Deus virou o cativeiro dele. Deus deu coisas para ele. Deus cumpriu o desejo do seu coração. Deus entregou na mão dele o que ele queria. Deus é bom para essas pessoas porque Deus dá coisas para eles. Mas quando você entende o Evangelho, você vai entender que quando Jesus disse: não me chames bom, bom é Deus. Jesus estava querendo dizer: não me chame bom. Deus é bom porque foi Ele que amou vocês. O plano é dele para salvá-los. Esse é o maior ato de amor de Deus. Deus fez diversas demonstrações de amor na Bíblia. Mostrando que ele amava o povo, ele colocou um grupo de gente dentro de uma arca e guardou esse povo. Até que as águas baixaram e Deus tirou aquele povo dali de dentro em segurança. Deus, para mostrar o seu amor, ele abriu o mar vermelho e um povo grande e numeroso passou por ali pisando em terra seca. Não era barro, subiu pó. Deus manifestou o seu amor de diversas maneiras, mas por último, ele manifestou de forma tremenda, de tal forma que ele deu o Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior manifestação de amor de Deus. Essa é a maior manifestação que o homem pode ter recebido de Deus. É isso que significa Deus é bom. Ele é tão bom que pagou a nossa culpa. A dívida era nossa. Nós é que deveríamos morrer e ainda ser condenado no final, porque a nossa morte não é suficiente para pagar o pecado. Portanto, irmão, leve essa mensagem para os seus amigos e os seus parentes. Você vai ser rechaçado. Você vai ser desprezado, às vezes até ofendido. Mas entenda, antes de você ser desprezado e ofendido, outros levaram essa mensagem primeiro do que você, foram desprezados, foram ofendidos. E o primeiro deles ainda foi crucificado numa cruz, porque trouxe a mensagem de salvação, trouxe a mensagem do bem, trouxe a mensagem do amor. Portanto, agora é a nossa hora. Entregue a sua vida para o Senhor. Não tema o que vão dizer de você. Enquanto eles acham que você está fazendo um discurso de ódio, essa é a maior manifestação de amor que você pode mostrar por essas pessoas, falando a verdade para eles, porque pode ser que essa mensagem brote no coração de algum desses. E você vai estar sendo usado por Deus para levar a mensagem de salvação. Entenda. E leve essa mensagem, a justificação somente pela fé. E diz, não há outro caminho. Salvação por obra é outro caminho. Nesse caminho, o final dele é maldição e condenação. Foi o próprio Senhor Jesus que criou a parábola e disse, chegou alguém nas bodas que não estava com vestes adequadas. Qual é a veste adequada? Justificação pela fé em Jesus. Ele chegou lá sem ser pela fé, chegou lá por obra. Jesus foi lá olhar. Quando viu, como você chegou aqui? Isso é uma parábola para explicar. Atai de pé e mão, jogai nas trevas exteriores. Ninguém chegará a Deus se não for por Jesus, através dele somente. Portanto, irmão, aqueles que ainda não creram, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia para crer. E se tem alguém aqui ouvindo essa mensagem e ainda não entendeu, hoje é o dia de crer. Creia, meu querido. Entenda isso. Vá para os seus aposentos, ore a Deus e peça, Senhor, se é isso mesmo, se é essa a verdade, toca meu coração, encha-me do teu Espírito Santo, converta-me, Senhor, abra meus olhos. Portanto, irmão, esse é o dia
de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos creiam em seu Filho como Salvador. Em muitos lugares, como já falei antes, eles não entendem o Evangelho. E eles falam em fazer a vontade de Deus, eles não sabem o que é a vontade de Deus. Estão perdidos, estão cegos. A vontade de Deus é que todos creiam no seu Filho como Salvador. Essa é a vontade de Deus. E isso é bíblico. Essa é a palavra de Deus nas Escrituras. A obra de Deus é que todos creiam naquele que ele enviou. Quem? Jesus Cristo. Isso está Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Agora, irmão, para dar uma rápida passada no restante dos versos bíblicos, aqui está dizendo o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, aceitar pela fé a salvação que Deus planejou para nós, irmão. É pela fé que nós aceitamos isso. Não é possível você chegar a Deus por outro caminho. Isso só é possível através de nosso Senhor Jesus. E ainda mais, Ele nos dá, através disso, acesso à sua graça. Qual é a graça de Deus, irmão? A graça é o perdão. Sabe o perdão presidencial? Lá tem um culpado e o presidente resolve perdoar e é apagado a culpa. Isso é graça. É o que Deus fez por nós. A graça é receber o perdão de Deus. Essa é a graça. E é nisso que nós devemos nos orgulhar, como diz aqui a passagem. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Perante a graça gloriosa de nosso Senhor. E na presença dele, irmão, nós expressamos essa alegria com louvores, como foi feito aqui hoje. As irmãs, os irmãos cantando e louvando a Deus pela graça, ou seja, pelo perdão que ele nos deu. No versículo 3, 4 e 5, e a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, tem mais coisas aqui. Continuemos a expressar a nossa gratidão a Deus através do nosso louvor. E virá a tribulação. Isso faz parte, irmão. Porque ainda que nós estejamos cheios de problemas, nós sabemos que os problemas eles podem desenvolver paciência. E com a paciência, irmão, nós vamos forjando as virtudes que um cristão precisa para manifestar aqui que você é um filho de Deus. E desse jeito, a gente vai forjando e Deus vai trabalhando em nosso coração e vai gerando nós a esperança. Ou seja, tribulação vai gerar paciência, porque você vai ter que ter paciência para lidar com aquilo. E isso vai te gerar experiência, né? Ou seja, você vai aprender a lidando com aquela tribulação, porque depois que você é um cristão, você não pode lidar com as coisas de qualquer jeito. Não é mais como era antes. Não é porque te xingou, você vai lá e devolve o xingo. Não é porque... Não, é diferente. E isso vai gerar em você paciência, porque você sabe que não é mais como era antes. E isso vai gerar em você experiência. E essa experiência vai gerar esperança. Que esperança? A esperança de que você está fazendo tudo isso por temor a Deus. Portanto, você crê que um dia tudo isso vai acabar. Todo esse sofrimento, toda essa perseguição. E o fim de tudo isso é o amor divino. O que é o amor divino? É aquele amor inexplicável. Como foi falado aqui nessa passagem, vê se isso tem explicação. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que ele está querendo dizer aqui? Pode ser que por causa de alguém bom, alguém ouse morrer. Porque aquela pessoa é boa. E você então avalia. Porque todo ser humano ele faz avaliações. Eu vou morrer por essa pessoa, já estou velho.
essa pessoa é boa. Até em filme você pode ter visto isso. Alguém bom, o outro resolve morrer no lugar daquela pessoa, porque são boas. Vamos pegar lá um exemplo na guerra. Os soldados amigos estão dentro de algum lugar, alguém joga uma granada lá, como eu vi um filme agora esses dias, são todos amigos. Alguém pode pular naquela granada para salvar os outros, porque são todos bons. Mas você não faria isso. Você não morreria para salvar gente má, gente ruim. Volto ao mesmo exemplo. Você está dentro de um buraco e você é prisioneiro dos homens maus. Alguém joga uma granada, você não vai pular nela para salvar as pessoas má. Você não vai. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Cristo morreu não porque você era bom, não porque você era justo, mas porque nós éramos cegos, perdidos, entregues à maldade. E Jesus morre para nos recuperar para Deus. Então Cristo chegou na hora certa, irmão. Ele não esperou que a gente estivesse pronto ou que caísse em nós algo na nossa consciência para poder nos acordar. Não. Ele apresentou-se a Deus disposto para ser oferecido em sacrifício, ainda que nós éramos rebeldes e mal. Ou seja, tão mal a ponto de sequer não ter condição alguma de fazer o bem, como vai ver 2 capítulos à frente. Pode ser que alguém até resolva morrer por alguém bom ou algum justo, mas Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer o seu Filho em sacrifício por nós, ainda que éramos tão ingratos e mal a ponto de fazer o mal a todo momento. E ele fez isso no próprio ato de sua morte e de sua ofensa. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Maus, homens maus. E para encerrar aqui, irmão, para não perder muito tempo, versículo 9, 10 e 11 está falando: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o que o apóstolo está falando? Se Deus, sendo nós maus, pecadores, desviados, ingratos, se ainda assim ele resolveu dar o Filho para nos salvar, você já imaginou o que ele vai nos dar agora, que fomos salvos e estamos limpos e vivos? Porque para Deus, irmão, você agora está vivo. Para Deus, você já não é mais o ofensor, você não é mais inimigo, você foi reconciliado, você está perdoado, você está vivo. Se Deus deu o Filho quando você estava morto, imagina o que nos aguarda na glória dele. É isso que o apóstolo está tentando falar para nós. Em outras palavras, fiquem firmes, leve esta mensagem: nada mais pode nos separar de Deus. Ele nos amou terrivelmente quando éramos ingratos. Você imagina agora o tamanho do seu amor, que nós fomos lavados com o sangue do teu Filho, e agora estamos vivos. O céu está aberto para receber a sua oração, porque hoje você é santo, não porque você é bom nas suas obras, você é santo porque Jesus nos santificou através de sua morte. O céu está aberto
Ele está ouvindo nossas orações, os nossos murmúrios, os nossos choros, as nossas tristezas, irmão. Ele está do nosso lado e vai nos ajudar até o último suspiro da nossa vida. Porque para isso morreu o seu filho, irmão. Os anjos estão à prontidão para nos socorrer, nos ajudar. E Deus não vai permitir que a fé de nenhum dos seus filhos desfaleça. Vamos passar dificuldade? Vamos. Porque isso é mister que aconteça, porque faz parte dessa vida aqui na terra. Mas Ele não permitirá que a fé de nenhum dos seus venha desfalecer. Quando Jesus disse, Pedro, Satanás pediu a Deus que te trilhasse como um grão. Jesus não falou assim, eu pedi ao Pai que não, que te livre. Não. Jesus fez só um pedido. E esse pedido, o que ele pediu é a força para Pedro vencer Satanás. Que foi, eu roguei ao Pai que a sua fé não desfaleça. Porque pode vir o que vier, o que for contra nós, irmão. Enquanto você tiver fé em Deus, que Ele te ama e que está em sua vida, nada vai parar no nosso caminho. Nada vai te impedir. E para encerrar esta palavra, que o apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar, irmão, porque para nos perdoar, Ele depositou a vida do Filho na cruz para pagar o nosso pecado. Deus te ama, não só agora, mas por todos sempre. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Oxalá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu volto aqui o andamento do culto para a nossa irmã Esther. Amém, irmão Josafá. Deus te abençoe por essa linda mensagem. Hoje eu só quero pedir ao Senhor, agradecer Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, primeiramente quero pedir perdão pelos meus pecados cometidos e agradecer por este culto online, que o Senhor tem abençoado a cada dia, que o Senhor tem aberto a mente, o coração e os olhos que estavam cegos de muitos. Eu quero agradecer, ó Pai, por este culto nesta noite, por esta palavra de salvação e por este amor que o Senhor nos deu através do Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor Josafá, dando muitas forças para ele continuar nessa luta em favor do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Agradecer por cada vida aqui, Senhor, dos Teus escolhidos, ó Pai, que o Senhor abriu os olhos espirituais, que tirou da prisão, que tirou das correntes que nos amarravam, Senhor bendito. Glória a Deus nas alturas. Agradeço por esta palavra, gratidão, Senhor Jesus. Abençoe os seus filhos que estão aqui, seus familiares, ó Pai. Nos dê condição, Senhor amado, para que falamos do Evangelho, do Teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo, a todos que nós encontrar, Senhor. E que tire de nós todo julgamento, pensamento contrário, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Nesta noite, Senhor Jesus, quero pedir-te mais de Ti e menos de nós, ó Pai. Te agradeço por tudo, pela vida de todos, desde o pastor Josafá, do nosso irmão Josué, da nossa irmã Esther, de todos aqui, do nosso irmão Roberto, da nossa irmã Pedra, todos, da irmã Doralice, do Cristiano, Senhor, agradeço pela vida de todos, até mesmo aqueles que eu nunca conversei, que eu não conheço, que nunca vi, Senhor, mas Tu, Senhor bendito, conhece a todos e cada coração aqui o Senhor conhece, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eternamente. Amém. 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 Deus abençoe, irmã Adriana. Amém. Eu vou passar a palavra agora para o nosso pastor irmão Josafá.
e ele trazer a benção apostólica. Deus abençoe a todos. Amém.